Bom dia! Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão e minha irmã, estarmos nesta manhã partilhando, nos alimentando da palavra de Deus, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, como diz o livro de Salmos. Meu irmão, hoje, segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, estamos já na 32ª semana do tempo comum, quando partilhamos, refletimos sobre a vida, os mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de São Wilibrardo. Ele que nasceu na Nortúmbria, Alemanha, no ano de 658, de família católica, aos 5 anos foi encaminhado para o seminário pelo pai e viveu ali como oblato. O que é oblato? É uma pessoa que vai para uma ordem religiosa para servir como leigo. E ali ele cresceu naquele ambiente espiritual no mosteiro, e quando se tornou adulto, ele optou pela vida sacerdotal. Foi para a Holanda estudar e se dedicar ao seminário, e 9 anos depois ordenou-se padre. Foi missionário entre os bárbaros na Holanda, foi um grande evangelizador responsável pela conversão de muitas pessoas. Quando ele volta para a Alemanha, ele foi companheiro e auxiliar de São Bonifácio, e juntamente com São Bonifácio ele foi ali responsável pela evangelização da Alemanha. Olha, São Wilibrardo também foi um grande formador de bispos. Peçamos a São Wilibrardo que nos dê a graça de evangelizar, de levar o evangelho em todos os lugares aonde estivermos. Ele morreu em 739 com 81 anos, doou toda a sua vida pelo evangelho. Senhor, assim como São Wilibrardo, dai-nos a graça também de doar a nossa vida pelo evangelho. Convido você a pegar a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 1. Veja a sua palavra, porque ela é o nosso alimento espiritual. E vamos ler e meditar essa reflexão de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Instrução sobre o escândalo, o perdão e a fé. Jesus disse também a seus discípulos: é impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles por quem eles vêm. Melhor lhe seria que se lhe atassem em volta do pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançada ao mar, do que levar para o mal um só desses pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o, e se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar 7 vezes no dia contra ti, e 7 vezes no dia vier procurar-te, dizendo: estou arrependido, lhes perdoará. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Disse Jesus: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este amoeira: arranca-te e transporta-te para o mar, e ela vos obedecerá. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos mergulhar nesta palavra, entendendo o que essa leitura quer dizer a cada um de nós. Olha, Jesus, então, num momento de instruções a seus discípulos, ele começa a dar algumas orientações sobre questões muito relevantes e importantes à fé. A primeira é sobre a questão dos escândalos. Jesus diz: é inevitável que haja escândalos. Vão acontecer. Uma sociedade tão diversa, tão grande, com tantas pessoas, com tantas diferenças, e até mesmo porque no mundo existe uma raiz do pecado. Ora, todos nós estamos influenciados pela carne. Infelizmente, existe uma realidade pecadora que nos a circunvizinha. Nós somos realmente homens espirituais, homens dos céus,
mas vivemos numa realidade material, humana e carnal. E dentro dessa realidade, todos estamos sujeitos a falhar, a pecar, a errar, a cometer deslizes. Por isso nós temos o sacramento da confissão, que nos dá a graça de todas as vezes que deslizarmos, que erramos, que saímos do caminho que o Senhor planejou para nós, nós temos a oportunidade de arrepender, de confessar os nossos pecados e começar novamente. Então, o pecado, infelizmente, entrou no mundo e é uma realidade humana. Jesus, ele não nega essa realidade e nos chama a todo instante à conversão. Mas ele fala sobre o escândalo. Ele fala sobre o provocar o escândalo. É impossível que não haja escândalos, mas ai daqueles por quem ele vem. Melhor lhe seja que lhe se atasse em volta do pescoço uma pedra de moinho e que se fosse lançada ao mar, do que levar para o mal um só desses pequeninos. Ele fala que cuidado, né? Ai de vós por quem eles vêm. Eu percebo aqui muito a questão da fofoca, a questão de divulgar o escândalo. É isso que Jesus está falando. Olha, pessoas vão cometer erros, pessoas vão cometer falhas, como nós também podemos cometer, mas cuidado ao divulgar, ao disseminar o escândalo. Por quê? Porque nós estamos cometendo o mesmo pecado da pessoa que caiu. Quando eu vou reverberando, quando eu vou proclamando as falhas dos outros, na realidade eu estou levando à tentação muitas pessoas. Então, muito mais do que cometer o pecado, que já é um grave erro, divulgar as falhas, os pecados, disseminar as coisas erradas, ruins, é muito grave. Cuidado, principalmente nesses períodos, né? De redes sociais. A atenção de Jesus nesse texto, ele fala: cuidado com aqueles que promovem, que divulguem, por onde os escândalos chegam aos pequeninos de Deus. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, ele vai falando sobre o perdão. Olha, é necessário perdoar, porque justamente quando a pessoa não perdoa, aí que ela vai propagar o escândalo. Aí que ela vai propagar a falha do outro. Então o perdão evita o escândalo. Que coisa interessante. E Jesus, ele vai ensinando que é necessário perdoar 7 vezes durante o dia se o irmão chegar arrependido. Quando ele fala 7, e 7 na Bíblia é um símbolo de perfeição, é um número que o judeu tinha como totalidade. Ou seja, Jesus está ensinando que é necessário perdoar sempre que for pedido perdão. No coração do cristão não há espaço para a mágoa e para o ressentimento. É esse o ensinamento do texto bíblico. E por fim, os discípulos, eles se aproximam de Jesus e eles falam para o Senhor: Senhor, aumentai a nossa fé. Por que eles se aproximam? Porque os ensinamentos de Jesus eram profundos, mas com aquela fragilidade humana difíceis de serem seguidos. São normas que precisariam de uma força, de um esforço maior do que eles poderiam. Então Jesus fala: olha, se tiveres fé minúscula como um grão de mostarda, tudo que vocês pedirem, Deus vos dará. Vocês serão capazes de transportar montanhas. É esse o ensinamento de Cristo nessa passagem. Trazendo para a minha vida, para a atualidade, para o meu dia de hoje, nessa Lexio Divina, o que a palavra me diz, o que o texto me diz. Vamos meditar nessa palavra agora. Primeiro, o Arley. Você tem sido pedra de tropeço na vida dos pequeninos de Deus? Diante da falha, da fragilidade humana, quando seu irmão comete um erro, você tem capacidade de perdoar, você tem liberado o perdão às pessoas que te ofenderam, que te magoaram, que te decepcionaram? Ou você tem provocado escândalo, maldizendo as pessoas, proclamando maldições, propagando a falha do irmão? Talvez nem a falha, talvez as fofocas, os murmurinhos que vêm chegando a gente. Talvez a gente tenha falado mal do outro
sem mesmo o outro ter cometido um erro. Porque a fofoca é dessa forma, ela chega nos nossos ouvidos da maneira em que a pessoa nos contou. E como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. E muitas vezes nós estamos, eu vou usar um termo aqui pejorativo, desculpa meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, mas nós estamos desgraçando a vida das pessoas. E desgraçar significa tirar a graça. O desgraçado é aquele que não tem a graça de Deus. E nós estamos tirando a graça da vida das pessoas, às vezes, propagando mentiras, fofocas. E mesmo que seja verdade, você lembra das 3 peneiras? Quando uma pessoa de uma empresa chega para o chefe e fala: chefe, eu tenho uma coisa para contar. E aí o chefe fala: já passou pelo crivo das 3 peneiras? E quais são os crivos? Primeiro, da verdade. É verdade aquilo que você tem para me contar? Ah, não. É relevante aquilo que você tem para me contar? Não. É bom aquilo que você tem para me contar? Não. Então não precisa contar. Se não é verdade, se não é bom, se não é relevante, para que contar? E é esse o ensinamento de Jesus. Cuidado para você não propagar mentiras. E a Bíblia fala assim, olha, tomai cuidado de vós mesmos. Por que tomai cuidado de vós mesmos? Cada um precisa analisar o seu proceder, as suas atitudes, em vez de ficar olhando a atitude dos outros. A Bíblia fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Olha, quem tem telhado de vidro não pode tacar pedra no telhado dos outros. Não pode, não pode. É isso que a Bíblia está ensinando. E para que eu não taque pedra no telhado dos outros, tendo telhado de vidro, o Senhor nos ensina a perdoar. Nessa passagem ele fala, se o irmão chegar 7 vezes durante o dia e pedir perdão, é necessário perdoar. Ora, outra passagem do Evangelho, Pedro fala: Senhor, quantas vezes devemos perdoar o irmão que pecar contra nós? E Jesus responde: 70 vezes 7, ou seja, sempre que necessário. Uma vez uma pessoa me procurou, falando sobre uma realidade que ela viveu. Um advogado havia roubado toda a herança da família, a mãe havia ficado viúva e, muito simples, contratou um advogado, e o advogado fez sinal procuração. E no final era um dinheiro muito considerável, hoje como se fosse mais de R$1 milhão. E aquele advogado fugiu com todo o dinheiro daquela família. E aquela pessoa que me procurou ficou triste com isso, decepcionada, e começou a guardar uma mágoa muito grande no coração, ao ponto de começar a se afastar da igreja, das coisas de Deus, se afastar da sociedade, começar a se isolar no seu canto. E aí, numa ligação, nós rezamos pedindo ao Senhor que desse a essa pessoa a graça do perdão, e ela liberou o perdão sobre as pessoas que haviam ofendido. E ela, que tinha vergonha de comentar com as pessoas da comunidade, de repente, após a oração, recebeu a visita de alguém da comunidade, e Deus começou a fazer a obra na vida dela. O advogado havia roubado a riqueza daquela família, mas a falta de perdão estava roubando a vida daquela pessoa. Às vezes, meu irmão, minha irmã, nós guardamos mágoa no coração, ressentimento, não perdoamos, pensando que estamos fazendo mal para o outro, mas estamos ferindo a nós mesmos. E aí é necessário ter fé, acreditar que com Jesus tudo nós podemos. Perdoar pela atitude humana simplesmente é impossível, porque o desejo da carne é de vingança, o desejo da carne é que a pessoa suma, né? A gente costuma dizer uma expressão: eu não quero ver fulano de tal nem pintado de ouro, e é esse o nosso desejo. Mas nós vamos entender que nós somos pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, e Jesus sonhou para nós um mundo diferente. Nós somos cidadãos do céu, e cidadãos do céu não guardam ressentimentos e mágoas. Por isso nós precisamos ter fé e pedir a Jesus: Senhor, dai-me a graça do perdão. Meu irmão, nessa Lexio Divina, eu quero te convidar a rezar comigo, pedindo ao Senhor que te dê a graça de perdoar todas as pessoas que te magoaram, fizeram sofrer. Convido você agora a fechar os olhos, e eu vou fazer a minha oração. Reze junto comigo. Senhor Jesus,
nesta manhã de segunda-feira, 7 de novembro de 2022. Eu me coloco diante da tua presença e te peço perdão, Senhor, por todas as vezes que eu fui motivo de tropeço na vida dos irmãos. Quantas vezes, Senhor, eu divulguei mentiras, Senhor. Quantas vezes eu fui cruel, Jesus, em relação à fraqueza, à fragilidade do meu irmão. Quantas vezes, Senhor, eu fui impiedoso ao propagar coisas ruins das pessoas. Tira de mim, Jesus, todo sentimento de escândalo, Senhor, de fofoca, de malquerência, de maldizer, Senhor. E eu quero te pedir agora, dai-me a graça do perdão, Senhor. Eu quero perdoar agora todas as pessoas que me magoaram, maltrataram e fizeram sofrer, porque eu entendi, Senhor, que quando eu perdoo, a cura acontece na minha vida, a cura acontece no meu coração. Por isso, Senhor, dai-me a graça de perdoar todos que me machucaram, todos que me prejudicaram, todos que me fizeram sofrer. Eu quero perdoar agora, Jesus, todos aqueles que muitas vezes, Senhor, decepcionaram. Muitas vezes, Senhor, não cumpriram, Jesus, aquilo que eu esperava. E em teu nome agora eu libero o perdão. Eu imagino agora Jesus do meu lado, e meu irmão, imagine Jesus do teu lado agora, te dando força para perdoar. E vai trazendo à mente as pessoas que você precisa perdoar, e eu vou fazendo o mesmo aqui na minha oração pessoal. Senhor, eu quero te perdoar todos que me maltrataram, prejudicaram, fizeram sofrer. Eu perdoo os meus familiares, Senhor. Eu perdoo todas as pessoas, Senhor, que me decepcionaram agora. Arranca do meu coração todo o ressentimento, toda a mágoa. E traz a pessoa que mais te prejudicou, mais te fez sofrer. Aquela menina estava morrendo por causa de uma falta de perdão. Eu lembro de uma outra pessoa que foi humilhado, caluniado, que foi maltratado. E por causa disso ficou enfermo sobre uma cama, enquanto não perdoou, não foi curado. Talvez a nossa enfermidade física seja consequência da falta de perdão. Libera o perdão agora. Jesus, em teu nome eu quero perdoar agora. Principalmente essa pessoa que me machucou, que me prejudicou, que me fez sofrer. Em nome de Jesus agora eu libero o perdão. Em nome de Jesus agora eu libero a cura do perdão. Jesus, eu sou fraco, eu sou miserável, eu sou pecador. Sozinho eu não consigo, por isso vem auxílio à minha fraqueza de fé. Derrama sobre mim o dom da fé, Senhor, para que eu creia agora, Jesus, que o Senhor está me dando força para perdoar. E em teu nome, Jesus, eu perdoo a todos que me machucaram, prejudicaram e fizeram sofrer. E eu quero te louvar, te bendizer pelo dom do perdão. Muito obrigado, Senhor. E meu irmão vai contemplando agora a pessoa de Jesus à sua frente. O coração de Jesus, como o próprio Cristo diz, Jesus manso e humilde de coração. Farei do meu coração semelhante ao vosso, nós dizemos na jaculatória. Vai imaginando Jesus agora transformando o seu coração, tirando todo ressentimento, mágoa, tudo que não provém de Deus e te dando agora um novo coração. E vai louvando ao Senhor. Muito obrigado, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Amém, amém e graças a Deus. Meu irmão, que Deus te abençoe. Derrame muitas graças sobre a sua vida e lembre-se, perdoar é bom para mim. Quando eu perdoo, o amor de Deus cura o meu coração. Até a próxima, em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.